Bom dia, iniciou o vídeo. Bom dia, mais um dia nos fez o Senhor. Estamos felizes porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Bom que agora eu estou de óculos novo, podemos ler, não vou mais passar sufoco. Muito bom, vamos lá? Então, hoje eu quero deixar para nossa reflexão em Lucas 18, a parábola do juiz Inico. Tem algumas traduções que falam da viúva oportuna. Essa parábola ela é muito interessante. Jesus estava falando essa parábola para os discípulos, para eles não esmorecer, não deixar de orar. Eu vou ler, vamos ler então. Vou começar a partir do 2. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo mesmo, certo que não tema Deus, nem respeito homens. Todavia, como esta viúva me amores, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte me importunar muito. E disse o Senhor, ouve o que diz o justo juiz. Ouve agora o que diz Jesus a respeito de Deus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E ontem eu falei sobre oração, hoje eu quero falar sobre a permanência na oração. A permanecer na oração. Deixa eu ajeitar aqui. Permanecermos em oração. Continuarmos, clamar. Como essa viúva. Ela insistia para que ele julgasse a causa dela contra o inimigo dela. E esse juiz não temia Deus, não respeitava homem nenhum, não estava nem aí para ninguém. Mas como ela constantemente, ela diariamente, tem traduções que diz diariamente, ela oportunava. E aquele juiz então falou consigo mesmo, vou resolver a causa para que ela me deixe em paz, vou falando as minhas palavras. E ele decide então revogar a causa dessa viúva. Jesus vem falando, e o justo juiz não fará você, mesmo que seja tardio, aos meus olhos, ao seu, né? Porque Deus, ele não tarda. Quando ele vier, ele achará paz, bom dia, na terra. O que eu tiro com essa parábola, com esse aprendizado? Bom dia, hoje eu estou chegando no nome. Legal. Mário, bom dia. Guilherme, bom dia. E com essa parábola desse juiz Inico, dessa viúva, o que eu tiro para mim é que a oração, querido, mais do que nós queremos que o Senhor resolva, mais do que isso, Ele quer resolver o meu e eu estou a favor. Porque Ele quer que a nossa fé seja aumentada. Cada vez que eu e você clamamos a Deus, pedimos a Deus justiça, pedimos a Deus em oração, mais do que ninguém Deus quer resolver. Porque Ele quer que eu e você aumentamos a nossa fé. Quando eu e você oramos por alguma coisa, e nós pedimos providência a Deus, e nós vimos acontecer, a nossa fé ela aumenta.
Cada vez mais nós vamos acreditar em Deus, cada vez mais nós vamos nos aproximar de Deus, cada vez mais nós vamos entender que Ele faz. E Ele quer isso, Ele quer que a minha fé e a sua fé seja aumentada. Mais do que ninguém, o nosso Deus, Ele quer isso. O telefone hoje está meio estranho. Ele quer isso de mim, de você. Ele quer que eu e você permanecemos incessantemente clamando, buscando Ele. Ele disse aqui nessa parábola, se esse juiz é iníquo, se esse juiz não respeita a Deus, não respeita homens, ele resolveu a causa dessa viúva. Imagine o nosso Deus aqui, que Ele é justo, o justo juiz, querido. Ele quer resolver a minha causa e a tua causa, sim, Ele vai resolver. Continue insistindo em oração, não desista. Não desista das tuas orações, não desista de clamar, não perca a fé. Não perca a fé, bom dia, querido. Porque a fé, ela vai te fazer o impossível. A fé, ela faz o impossível acontecer. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Vamos esperar e confiar no Senhor incessantemente. Dependente de eu estar vendo hoje acontecer. Eu não sei por quanto tempo Ele vai responder a minha petição e a tua, mas Ele vai responder. Tem oração que Ele responde na hora. Tem oração que a gente ora, daqui a pouco um telefone toca, alguém fala alguma coisa que você falou em oração com Deus, um segredo. É rápido. Ele usa alguém, usa uma circunstância, uma situação. Você entende que é a resposta da tua oração. Mas tem oração que leva um tempo. E é essa oração que você tem que se colocar no lugar dessa viúva. É essa oração que você tem que se colocar no lugar dela de permanecer insistentemente. Dia e de noite, todos os dias. Porque você já obteve a resposta das suas pequenas orações. Ou talvez de coisas grandes que Ele já tenha feito. Você já obteve resposta. Não tem ninguém que caminha com Jesus, que caminha com Deus, não tem resposta de oração. Temos. Nós temos milagre para contar. Olha lá atrás, olha quantas coisas Ele já fez para mim, quantas coisas Ele já fez para você, quantos livramentos. Quantas respostas de oração você já teve? Olha lá para trás. Nós temos que ser gratos pelas pequenas coisas. Nós temos que saber ser gratos. Não olhar só para as circunstâncias de hoje que está nos afligindo, que tá tirando a nossa paz. Procura trazer à tua memória o que te dá esperança e você lembrar de coisas que Deus já fez por você. Isso vai aumentar a tua fé, para você continuar clamando. Vamos nos colocar no lugar dessa viúva, de incessantemente estar buscando a resposta. Incessantemente. E Deus, que é um justo juiz, querido, Ele fará justiça por mim e por você. Ele fará porque Ele quer que isso aconteça. Mais do que ninguém, Ele quer que isso aconteça. Porque Ele quer que a minha fé e a sua fé seja aumentada nele. Qual pai que o seu filho pedindo pão dará uma pedra? Qual pai fará isso? Nenhum pai fará. Nós que somos maus fazemos isso. Imagine Deus, que é bom, que é um justo juiz. Nós já temos resposta de oração. Você já tem resposta de oração. Então continua, querido. Continua insistindo, buscando. Por mais que às vezes a tua fé está fraquinha. Mas se a tua fé for como um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Ele é bem pequenininho. Se a sua fé for como esse grão, ela vai virar uma grande hortaliça. Esse grão de mostarda, depois que ele é plantado, ele vira uma grande hortaliça. Ele é grande. A nossa fé tem que ser regada todos os dias. Na palavra, na oração, no jejum, na comunhão. A sua fé é regada assim. Você está em comunhão com Deus. Todos os dias que você falar com Ele. Por mais que você não tenha resposta hoje. Mas você vai estar regando a sua fé e você vai entender
que Ele vai resolver o seu problema. Você vai confiar. Muitas das vezes, quando a situação ficava muito adversa, as coisas muito difíceis, eu não entendia nada. Eu aprendi com a minha amiga Bebel. Beijo, Bebel, te amo. Ela falava assim, amiga, eu decidi confiar. Ela botava lá aquela ovelha, o desenhozinho da ovelha sempre. Eu decido confiar. Ela botou até uma parábola da ovelha, não me lembro muito bem agora. Não é das 99. É uma parábola. Não sei se foi uma parábola ou uma frase. E ela falou assim, amiga, eu decido confiar, mesmo não entendendo. E isso ficou dentro de mim, essa frase. Todas as vezes que eu passo a adversidade, Senhor, não estou entendendo nada, mas eu decido confiar. Sabe por quê, querido? Porque eu já tenho resposta de orações lá atrás. As pequenas e grandes orações eu já tive resposta. Eu tenho certeza que você já teve resposta de pequenas e grandes orações. E isso é para você continuar insistindo, clamando, para que outras respostas você tenha. Não desista, não desanima, não volta atrás. Se você está com pouca fé, se você está desanimando, olha para as coisas que Ele já fez a seu respeito. Não precisa nem olhar para as pessoas, não. Porque se a gente olhar para as pessoas, a gente, poxa, Deus, já está fazendo para ela. Poxa, olha como que essa pessoa está. Olha a vida dela, ela está sendo cada vez mais abençoada. Não olha para isso, não. Olha para o que Ele já fez por você. Porque você tem experiência com Ele, eu sei. Todos nós temos. Ele cuida de todos, querido. Ele é um pai bom, zeloso, que ama, que cuida. E que você possa, como essa viúva, insistir, independente da sua dor, independente do que você está passando, independente de não obter resposta hoje, permaneça, insista, persista, porque a sua fé vai ser aumentada nele. Ele quer que a sua fé seja aumentada nele. Ele quer fazer isso por você e Ele vai fazer. Ele não deixa ninguém de mão vazia, querido. Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele não deve nada para ninguém. E tudo que você plantar, você vai colher. A lei da semeadura, não tem como. Não tem como você colocar uma semente na terra e essa semente não germinar, não crescer. Depois que ela cresce, ela dá fruto. Não tem como, querido. Se você plantar o bem, você vai colher. Se você plantar a oração, você vai colher respostas. Você vai colher porque Deus é bom. E Ele quer que eu e você aumentamos a nossa fé nele. Quando Ele responde às nossas orações, às nossas petições, a nossa fé que é aumentada nele. E Ele quer isso. Tem resposta que vai ser hoje. Mas as que não são hoje, permaneça. As que não vier hoje, permaneça. Insista. Não desista. Pega as pequenas respostas como trampolim. Para aumentar a sua fé. Que você verá, você contemplará a bondade e a misericórdia de Deus. Porque Ele é bom. Ele é justo. Ele é fiel e verdadeiro. Ele não dispensa ninguém de mão vazia. Ele não deve nada para ninguém. E quando Ele diz que tudo que o homem semear, o homem colherá, nós vamos colher. Se plantarmos o bem, vamos colher o bem. Se plantarmos o mal, vamos colher o mal. Vamos nos colocar no lugar da semente, querido. Vamos nos colocar no lugar da semente. A semente, ela primeiro é plantada. Ela é jogada lá no buraco, lá na terra. Jogam terra em cima dela, jogam água, aquela semente é sufocada. Todos os dias jogam água nela. E aquela semente ela é sufocada. E chega um certo tempo que aquela semente, ela começa a sair um ramozinho. Não é nem ramo, não, esqueci o nome agora que se dá. Broto? Não, esqueci.
ela começa a subir. Ela vai subindo e vira uma grande árvore. Tem um processo. Depois da árvore tem um fruto. Cara, tem um processo. Tudo na vida tem um processo. Primeiro você vai ser sufocado, como aquela semente. Você vai se sentir sufocado. A terra, a água jogando em cima é a tempestade vindo sobre a tua vida. Mas depois que você passar esse período, esse processo, você vai submergir para respirar. Você vai vir trazer, a tua semente vai trazer vida para você. Você vai respirar. Você respirando, você vai começar a crescer e vai dar fruto. Querido, eu não sei qual período você está, que estação você está. Eu não sei qual processo que você está. Se for no processo de ser sufocado, lembre-se disso, que você é uma semente. Você vai frutificar. Vai frutificar para que todos vejam teu fruto e se alimente do fruto que Ele te deu, que Ele colocou em você. Mas que você possa entender que como uma árvore, ela dá fruto, você precisa dar fruto. Você não tem que ficar só pedindo. Porque Ele já fez tudo por mim, por você, querido. Mais do que ninguém, Ele quer responder a minha e a tua petição. E Ele responde porque Ele é bom. Mas que nós não nos colocamos só no lugar de pedinte. Nós viemos também fazer para Ele, por Ele. Porque dEle, para Ele. Para Ele são todas as coisas. Porque dEle, para Ele são todas as coisas. Que nós viemos fazer, querido. Que nós viemos dar fruto. Porque muitas das vezes oramos e pedimos. Não fazemos nada. Não abrimos a nossa boca. Não contamos testemunho do que Ele já fez. Você já parou para pensar de tudo que Ele já fez com você lá atrás, as respostas de tua oração, de todas as respostas de oração que você já teve? Se está pesado demais para você hoje, está difícil de você acreditar, de ter fé, as dificuldades de terminar da tua fé, a falta de emprego, não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, ou no casamento, ou na área sentimental, ou material, eu não sei, se é alguma enfermidade, eu não sei qual a área que você tem enfrentado de dificuldade, mas eu peço que você olhe para trás, olhe para as respostas de oração que você já teve. Bom dia. Olha para trás, para a resposta de oração que você já teve. E você verá o quanto Ele quer me abençoar e te abençoar para que a nossa fé seja aumentada. Através das nossas respostas de oração, a nossa fé é aumentada. E através disso, o nome do Senhor é glorificado na minha e na tua vida. Ele quer responder a minha e a tua oração. Ele quer, porque o nome dele é que vai ser glorificado. Nós vamos obter fé. Mas quando você estiver fraco na fé, quando você estiver desanimado, olha para trás. Por tudo que Ele já fez por você. Pelas respostas de oração que você já obteve. E que nós não ficamos só em lugar de pedinte. Nós não ficamos só em lugar de querer receber e não fazer para Ele alguma coisa. Não servir o reino, porque Ele nos trouxe nessa terra. Foi para que nós venhamos servir o reino. Nós somos sacerdote. O sacerdote é para servir. Que nós viemos servir o reino dele, servir pessoas, servir vidas. Isso nós vamos estar agradando a Deus. Porque foi para isso que Ele nos fez. Quando Jesus estava na ceia com seus discípulos, Ele disse que Ele veio para servir. E ali lavou os pés dos discípulos como um sinal de humildade, me ensinando e te ensinando a servir os nossos irmãos, a servir o nosso próximo.
Às vezes uma palavra que você fala para alguém, uma palavra de encorajamento, um versículozinho que você fala para alguém, você já está servindo o reino. Porque talvez o dia daquela pessoa foi muito difícil, foi muito mal, ela só quer ouvir um sorriso, ela só quer um abraço, ela só quer uma palavra. E com isso você já está servindo o reino. E às vezes a gente pensa que para servir a Deus tem que ser nas grandes coisas. Começa pelas pequenas. Começa por um versículo sequer. Posso falar com você? Posso te dar uma palavra? Posso te dar um abraço? Ou olha para a pessoa, só sorri. Você vai estar resplandecendo a luz de Deus diante dos homens. Porque quem tem a luz de Deus, quem tem Deus, sempre vai estar querendo fazer alguma coisa pelas pessoas. Porque isso está dentro de nós. O Espírito Santo é que nos impulsiona. Isso não é de nós. De nós mesmos nós não fazemos nada. Nós somos egoístas. Mas quando você sente aquela necessidade de ajudar, de fazer alguma coisa, é o Espírito Santo te convidando a fazer. E muitas das vezes nós negamos, nós não ouvimos, nós ignoramos a voz do Espírito Santo. Que nessa manhã nós possamos ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, que nós possamos ficar atentos, porque Ele fala de uma maneira tão sensível, tão suave. Ele fala aqui no meu coração, no teu coração. Às vezes Ele usa pessoas, as circunstâncias, às vezes Ele usa uma borboleta perto de você, um pássaro. Deus está falando, filho, eu cuido deles, eu cuido de você também. Filho, olha para a minha criação, olha como eu sou perfeito. Você para olhar a natureza, para agradecer a Deus, tudo que Ele tem criado, tudo que Ele fez. Isso é uma maneira de ser grato. E se eu e você for grato nas pequenas coisas, Ele vai nos colocar sobre as grandes coisas. Que eu e você possamos ser grato a Deus. E eu estava lendo ontem meu livro de novo, eu chorei. Eu chorei muito porque eu falei, Senhor, toda vez que eu leio esse livro, eu me impressiono. Terminando aqui a parte da oração, depois vocês meditem, né? Em Lucas 18 foi a palavra que eu trouxe a respeito da viúva importuna, de não deixar de orar, de não perder a fé. Aquela viúva, ela importunou aquele juiz, e aquele juiz pensou consigo mesmo, se eu somente resolver a causa dela, ela vai parar de me importunar. E Jesus veio falando, imagine Deus, que é um justo juiz, e que Ele quer abençoar você, Ele quer me abençoar. Então que nós possamos continuar em oração, buscando a Ele, e olhar para as pequenas coisas que Ele já fez, ou as grandes coisas que Ele já fez, porque Ele sempre faz por mim e por você, para que nós venhamos ter fé para alcançar algo novo. Encerrando aqui essa parte, eu quero ler só aqui essa parte do meu livro que me chamou muita atenção. Toda ele me chama a atenção, toda vez que eu vejo eu choro. Mas aqui no 26, diz assim, eu acho que tem que voltar aqui porque perdeu a frase aqui. Quando eu descobri que a minha dor tinha a ver com o meu propósito, foi como se uma cortina se abrisse para mim. E eu entendi como nunca havia entendido antes. Eu agradeci a Deus por tudo que passei, porque se foi para esse propósito tão grande que é curar mulheres, eu aceito. E me livro dessa ofensa. Olha que lindo isso aqui que me chamou a atenção. E me livro dessa ofensa. Me chamou a atenção isso aqui, ó. Jesus lá na cruz disse que tudo estava consumado. Foi forte demais. Ele mesmo, sendo santo e puro, decidiu passar por tudo de ruim, para que vidas fossem curadas, para que a humanidade se reconciliasse com o Pai. O sofrimento dele nos ensina e nos mostra como agir quando passamos por injustiça. Por meio de seu amor, conseguimos ter a visão do reino e temos condições de agir diferentemente dos padrões do mundo. Gente, que coisa linda. Eu me emocionei ontem, eu chorei tantas coisas que Deus me deu nesse livro que Senhor, isso aqui jamais poderia ter saído de mim.
E o que me chamou a atenção foi que Jesus decidiu passar na cruz. Tudo que foi de ruim, ele decidiu pegar para ele. Para que eu e você pudéssemos ser purificados nele. E se ele passou por isso, decidiu passar por isso, por que nós guardamos coisas ruins? Por que nós decidimos guardar mágoa, rancor? Se ele já levou tudo, ele perdoou, ele me perdoou, ele perdoou a mim e perdoou o meu estuprador. Se ele se arrependesse, você tem noção do que é isso? Do cara que tentou me estuprar, me violentar. Você tem noção do que é isso? Ele veio para mim, que no meu modo eu estava justa, eu estava inocente. Ele veio me perdoando, o inocente e o acusador. Ele veio pegando tudo, toda a imundícia foi nele na cruz. Só que a gente não entende isso. A gente quer condenar, julgar aquela pessoa. Enquanto se ela não se arrepender, se ela não se voltar para Jesus que fez isso por ele já está condenado, querido. Porque ele renunciou à cruz. Ele jogou fora tudo que Jesus fez. Então, para que eu vou guardar mágoa, rancor no meu coração, se Jesus pegou para ele? O que era ruim para mim, pegou para ele. Isso aqui foi muito forte. Veio muito forte no meu coração ontem. Que nós possamos saber lidar com nossos sentimentos, nossas emoções e saber que Deus, Ele é que cuida, Ele é que trata. Decidir que Ele já pegou tudo para Ele. Eu não preciso guardar mágoa, rancor, porque cada um aqui nessa terra vai pagar pelo que fez. Nada fica impune nessa terra, nada. Nada fica impune. Nada passa desapercebido diante de Deus. Às vezes, eu e você podemos achar assim, poxa, foi injusto, aquela pessoa fez isso e isso, e tá lá, ó, vivendo no bem bom, tá lá. Querido, será terrível no dia da justiça. Será terrível o dia que todos nós tivemos que nos apresentarmos diante de Deus. Esse homem que tentou fazer isso comigo, que fez, que a violência que ele fez comigo foi terrível, foi tanta, que eu fiquei com trauma, foi tanta, do modo que eu fui abordada, a violência foi tanta. Esse homem teve a paga dele, querido. Ele morreu. No meu coração, diante de Deus, eu não desejei isso. Na hora até eu estava confusa, eu estava com tantas coisas. Eu não desejei isso. Eu não estava nem entendendo o que estava acontecendo comigo. Tamanha foi o trauma que aconteceu comigo, que eu não entendi nada. Eu não desejei isso do fundo do meu coração. Mas Deus, Ele é justo juiz, querido. Ele é justo juiz. Ele diz, ai de quem tocar no ungido. Ai de quem tocar no ungido. Então não precisa eu e você guardar. Já pensou se eu guardo rancor, ódio, mágoa, por ter acontecido isso desse cara? E ele já está morto, ele já teve a paga dele. No dia do juízo, eu não sei, eu não vou dizer que ele foi condenado. Eu não sou juiz, isso cabe a Deus. Por mais que a gente vê que a situação do jeito que foi, a gente já tem a noção do que é, mas isso cabe a Deus falar. Não cabe a mim julgar. Mas ele já teve a paga dele. Imagine eu carregar isso por anos e anos, como eu carreguei. Eu não carreguei ódio, eu não carreguei mágoa, eu não carreguei rancor, mas eu carreguei frustrações, decepção, humilhação. Eu me sentia humilhada. Eu me sentia como se eu fosse merecedora de ter passado pelo aquilo. A gente, quando passa uma certa situação, a gente acaba achando que a gente se culpa. Eu fui até pessoas que foi abusada desde criança. Muitas das vezes ela não fala, porque ela acha que ela merecia ter passado pelo aquilo. Satanás vem com essas mentiras, jogando na nossa mente para poder nos aprisionar. O que ele quer é nos aprisionar. E tudo que é guardado em segredo fica presa fácil para ele manipular a nossa mente, para ele fazer o que ele quer. Nós somos curados de verdade quando nós confessamos. A Bíblia diz que todo aquele que confessa alcança a misericórdia. Temos que confessar tudo. Pedir a Deus para trazer luz para o nosso interior e os quartos escuros que está aqui dentro, que ninguém vê. Pedir para Deus entrar e nos mostrar e nos revelar para a gente
trazer luz para esses quartos escuros e nada ficar em oculto diante de Deus. Porque Deus, ele sonda tudo, mas nós, muitas das vezes, não deixamos Deus operar milagres e maravilhas por nossas próprias incredulidades, nossos próprios jeitos de agir errado, de não ter consciência. Nós temos que ter consciência de falar a verdade, de contar tudo. Porque do momento que a gente esconde, viramos presa fácil para Satanás manipular a nossa mente. E ali ele vinha com mentiras, falava mentiras para mim. Às vezes eu me sentia tão forte, tão encorajada, pregava, falava, cantava. Quando eu estava sozinha, eu me sentia incapaz. Eu me sentia às vezes humilhada. Eu era toda travada, não conseguia fazer o que era preciso fazer. E por anos ele me aprisionou. Quando eu declarei a verdade toda para o Edivaldo, quando o Espírito Santo falou, conta tudo, todos os detalhes que você esconde, que nunca você contou para ninguém, conta para ele. E quando eu contei, foi libertador. Foi como se Deus tivesse trago luz para dentro do meu interior. Eu me senti tão leve. E ele começou um processo de cura. E quando eu comecei a escrever esse livro, eu chorava muito, porque ele estava me curando em cada página. Ele estava me curando. Ele estava tratando no meu interior. E que ele venha trazer paz, luz, clareza para você não guardar rancor, mágoa de ninguém. De ninguém. Porque Deus, ele é o justo juiz, querido. Até para ele ouvir as suas orações, você tem que estar com o coração limpo. Se você tiver com o coração amargurado, sujo, com mágoa, com rancor, ele não vai te ouvir. Porque você precisou obedecer os princípios e os mandamentos. Quando nós honramos a ele, honramos os princípios e os mandamentos, ele nos ouve. Temos que nos colocar em condições de filhos e não de bastardo. Eu me via como bastarda. Eu via um Deus tão longe, eu sabia que Deus era tão grande. Mas para mim, eu achava que ele era grande para todo mundo, mas para mim, eu via ele como um Deus tão grande, tão longe. Tão grande, mas tão longe de mim. E quando ele trouxe luz para os meus quartos escuros, ele me mostrou que eu estou tão perto dele, que ele está tão perto de mim todos os dias, ele está tão perto de você. O que ele mais quer é ter comunhão comigo e contigo todos os dias. É ter intimidade comigo e com você todos os dias. Ele deixou o Espírito Santo aqui para isso. Para falar comigo e falar com você todos os dias. Todos os passos que nós precisamos dar, se nós pedimos direção a ele. Ele nos direciona todos os dias. Que Deus venha nos abençoar nessa manhã, que Deus venha te abençoar. As pessoas que ainda vão ouvir esse vídeo, as pessoas que ainda vai ficar gravado, salva essa live. Eu peço que o Senhor traga luz para a tua vida, luz para o teu interior. E que você insista em oração, em buscar o Senhor, porque Ele vai responder a tua oração. Ele já respondeu. Ele já respondeu. Mas há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus e da terra. E mesmo quando a resposta dele é não, é o melhor que ele faz para mim e para você. Porque ele é um pai bom, ele sabe. Ele sabe do dia da manhã. E nós estamos aqui nessa terra, querido, para falar do reino, para transmitir a palavra. Eu falei para ele, Deus, o que o Senhor quer de mim? Qual é o teu propósito na minha vida? E a única coisa que ele me pediu, abre a tua boca. O que eu tenho feito na tua vida, fala. Fala do que eu tenho feito. E é isso. O que ele quer de você, obediência. É que você fale do que ele tem feito, querido. Como vão saber se não há quem pregue? Como? Se você não falar do que ele já fez, das maravilhas que ele fez na sua vida. Se você não falar, bom dia, Elisete. Como vão saber? Como ouvirão se não há quem pregue? Como? E às vezes a gente fica preocupado só com a nossa vida, com a nossa dor. E esquece do principal que ele me pediu, que ele te pediu. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Um vídeo que você grava, querido. Hoje pode ser só uma pessoa que está ouvindo, mas amanhã
Esse vídeo pode correr o mundo todo. Uma geração ser destravada. A glória dele. Então faça hoje. Faça hoje. Às vezes a gente acha que fica dentro de 4 paredes, só indo lá se alimentando. Quando a gente vai para o culto, a gente ora, é tão bom, a gente louva, a gente ouve a palavra, é tão bom. A gente chega em casa cheia. Mas e daí? O que ele nos pediu? Não foi só isso. O que ele me pediu, o que ele te pediu? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Isso é para todos, querido. Ele preparou os discípulos, depois chamou 70 e mandou os discípulos ir e pregar para todos. Para todos, pregar para todos que ouviam. E essa palavra ir se multiplicando. Mas acontece que a igreja ela se isolou dentro de 4 paredes. E o mundo está perecendo cada vez mais. E a igreja está perdendo a sua essência cada vez mais, a sua alegria, o seu amor, por não estar cumprindo o que Deus deixou, Jesus deixou. Os princípios, ide por todo mundo, isso é um mandamento. Eu louvo a Deus porque estão se levantando homens de verdade. Estão se levantando pastores que estão indo para a internet. A internet, querida, é um meio que Deus deu sabedoria para o homem. Tudo que é criado é Deus que dá sabedoria para o homem. Satanás quer sujo e pega para perverter. Mas Deus que é na sua essência, na sua sabedoria. Deus é a própria sabedoria. Ele deu sabedoria para o homem. Para fazer um meio de a palavra se percorrer por todo o mundo. Porque não tem como, querido. Eu andar em todo o mundo, não tem como. Homem nenhum na face da terra conseguiria percorrer por todo o mundo para pregar a palavra. Nós temos família, nós temos casa, nós temos ministério, muitos têm ministério, não tem como. Agora, o meio que Deus foi tão sábio para proclamar o evangelho e para que o reino seja expandido, foi a internet. Isso é um meio que você está aqui, lá no Japão, a pessoa pode estar conectada com você ou ouvir um vídeo seu. Esse é o reino indo para todo mundo. Esse é o reino de hoje, do século XXI, que Deus quer que eu e você usamos. Nós não estamos mais na idade da pedra. Nós temos que progredir, nós temos que avançar. Deus, na sua ciência, na sua sabedoria, Ele sabia que de tempos em tempos as coisas iam evoluindo. E de tempos em tempos Ele contou com homens, com profetas do passado. E hoje Ele conta comigo e com você nesse tempo. Abre a tua boca, conta testemunho do que Deus já fez. Nem que seja um versículozinho. Ele conta com você. E que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus te encha, te renova, fortalece. Que você que vai ouvir ainda esse vídeo, que o Espírito Santo de Deus traga luz, traga força, traga fé, traga clareza. E seja o que for, que está te machucando, que está te ferindo, que está trazendo tristeza para você. Deus, Ele manda te dizer que até a tristeza na presença do Senhor, ela salta de alegria. Até a tristeza, ela salta de alegria. Que você possa se regozijar nele hoje. Entender que Ele está com você. Entender que independente do que aconteça, Ele nunca vai te deixar só. Ele está com você todos os dias até a consumação do século. Ele está com você. Ele é um Pai zeloso que cuida, que ama. Você está de pé, você está aí hoje, porque Ele tem cuidado de você. Que Deus te abençoe. Um bom dia.